Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Sinta-se à vontade. Nós estamos fazendo tudo com muito carinho para vocês aí que estão nos assistindo. Hoje eu estou com uma convidada especial, a Eliana da Silva, que vai falar sobre relacionamento com propósito. E em seguida eu vou ter também a convidada querida Juliana Peloja, que vai falar sobre a vida dela de casada, de mãe, de filha, enfim. Quero que vocês fiquem do começo ao fim, tá bom? Eli, sinta-se à vontade, é como se você estivesse na minha casa. É um prazer te receber aqui e uma honra. Eu sou sua fã, você para mim é uma referência. Eu adoro ouvir você falar. Quando você começa a falar, eu vejo que Deus mesmo te levantou como uma mulher que tem o dom da palavra, que sabe se expressar e se comunicar. Então hoje eu tenho certeza que vai ser um programa mais do que especial, viu? Obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Manu, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto tão especial que o próprio Deus levantou sobre a sua vida e te chamou para falar de algo com propriedade, que é sobre família. É algo que você vive, é algo que tem sido construído na sua vida, do Daniel, com as crianças. Então é uma honra, é um privilégio falar do desenho dele para as famílias, do coração deles para a família, né? Muito obrigada pelo convite e vamos aqui falar daquilo que o Senhor tem nessa vida. Isso, com certeza. Eli, nós vamos falar sobre o relacionamento com propósito. Hoje nós estamos diante de um cenário totalmente adverso com aquilo que é vontade de Deus, não é mesmo? Hoje os relacionamentos, eles estão pautados em apenas relacionamentos rasos, ninguém é de ninguém, as pessoas se relacionam, mas elas nem sabem se elas estão namorando, se elas não estão, não é mesmo? Não, é um tempo hoje que a modernidade tem até nos assustado diante daquilo que a gente tem visto. Fala um pouco sobre isso, do cenário hoje em relação aos relacionamentos. Em relação aos relacionamentos ficou ótimo, mas é isso mesmo. É exatamente isso, né? A gente precisa entender que Deus, ele tem um desenho para cada coisa nas nossas vidas, né? Ele tem princípios. E esses princípios não são para nos privar. Ao contrário, é para que nós sejamos protegidos e vivemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. E nos relacionamentos não é diferente, né? Ele tem um desenho. Porém, o que nós vimos hoje, né? Lucas 6,44 diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Você sabe que um pé de laranja, porque ela produz laranjas, e você ali identifica. Então, quando nós falamos de relacionamentos, como estão os relacionamentos hoje em dia? Eles estão frágeis, superficiais, né? Eles estão, há um envolvimento superficial, uma fragilidade e uma troca constante de parceiros, de namoro. Então, esse formato que as pessoas vivem, né, que as pessoas têm vivido, ela é distante daquilo que Deus desenhou. E por que é distante? Porque o relacionamento, e aí falamos mais profundamente de casamento, ele tem um destino, ele tem um propósito, né? E quando você vai se relacionando e trocando em namoro, relacionamento em relacionamento, isso vai defraudando quem você é. Porque um relacionamento pressupõe um envolvimento. Você tem um envolvimento emocional. Então você se envolve com uma pessoa, gera uma expectativa, de repente aquilo não é cumprido, é cumprido por um certo momento, e aí troca-se de parceiro, e aí muda o relacionamento, e nós vamos sendo defraudados nas nossas emoções. Né? E é tão interessante isso que você está falando, porque muitas vezes nós somos machucadas. Você se envolve com um, daí você saiu dali machucada, daí você se envolve com outro. Daí, de novo, você sai machucada. E assim vai indo. E fora que os relacionamentos hoje, eles são pautados em intimidade já na primeira vez que eles se conhecem, né? E isso, às vezes, podem até gerar filhos, né? E tantas coisas que acontecem num relacionamento frágil e superficial, como você tem dito. Agora, vamos falar de algo que é a vontade de Deus, né? O que seria esse relacionamento com propósito, Eli? O relacionamento com propósito é você investir no seu próprio futuro. Porque se Deus tem uma vontade para cada coisa, Ele também tem uma vontade e Ele desenha essa vontade e deixa de forma clara para nós. Viver um relacionamento com propósito é você cumprir e entrar nesse desenho. Qual é o desenho dele? Ora, deixará seu pai, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher e serão uma só carne, por toda a vida. Esse é o desenho original de Deus para o casamento.
Quando nós escolhemos viver isso, nós entendemos que nós podemos viver normalmente, trabalhar, estudar, ter amigos, passear, mas tem uma frase que eu gosto muito, uso com a minha filha até, é preciso guardar o coração. Porque para que eu chegue a esse lugar em que Deus preparou alguém, para que eu me relacione a vida inteira com o propósito, não é como um self-service que você vai ali no restaurante, olha, eu preciso experimentar isso, aquilo, outro. Nós estamos falando de um envolvimento completo. Então isso pressupõe o quê? Guarda a sua vida, o seu coração, até que chegue esse momento. E existe um padrão de relacionamento muito interessante. Você já conhece a corte, né? O que é a corte? É uma prática onde você, quando se interessa por uma pessoa, entende que há a possibilidade desse relacionamento, de um casamento com essa pessoa, você começa a estabelecer um relacionamento onde você vai conhecer o caráter daquela pessoa. Os valores que aquela pessoa carrega, quem é aquela pessoa. E você retira disso a intimidade. Olha, vamos deixar isso aqui guardadinho? A intimidade é maravilhosa, mas deixa eu conhecer primeiro o caráter, os valores, quem ela é, e aí no casamento eu desfruto de uma plenitude. Sim. E aí você constrói esse relacionamento com propósito. Sim. Às vezes, a pessoa até se envolveu já intimamente e daí é criada uma grande expectativa naquilo, porque ela se expôs, então ela vai fazer de tudo para aquilo dar certo. Ela vai insistir mesmo não sendo, ela vai se expor cada vez mais, ela vai se humilhar. Eu digo ela, mas pode ser tanto o homem quanto a mulher. Então é muito importante a gente saber que Deus, Ele nos fez com um propósito grandioso. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele nos fez para manifestar a Cristo por onde a gente passar. E principalmente nos relacionamentos. A gente não se envolve apenas, né, só no físico. Isso. A gente se envolve na emoção. Isso. A gente não consegue falar assim, é só na parte física. Não, é o corpo, alma e espírito que está envolvido, né, Eli? Então é muito importante a gente saber qual é a vontade de Deus para nós, para a nossa vida no geral, inclusive no relacionamento. Às vezes a gente se insiste tanto em algo que já deu errado, se casa e aquilo vira uma bomba, né? Você não tem como mais segurar. Esse assunto é muito gostoso. Falar sobre propósito em relação à vida afetiva, né? É muito importante e nós vamos continuar falando sobre isso. Eu espero que vocês estejam gostando e nós já voltamos. Até daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. E quero mostrar para vocês o meu look todo, o meu cabelo, maquiagem, o meu parceiro especial, que é o Seu Clube. Agradeço a Joyce, agradeço o Mate, o Felipe, que é o proprietário do Seu Clube. Muito obrigada pela parceria, viu? E a minha roupa, hoje, ela é da Vila Dulce, uma loja também muito bonita, bacana, vale a pena vocês irem lá conhecer. O sapato, a minha parceira exclusiva, que é a Santa Lola. Eu até estive lá essa semana e quero que vocês vejam o vídeo. Mas antes eu esqueci de falar dos acessórios. Esses acessórios é da Capricha Rainha, também uma loja muito bacana. Vamos ver o vídeo que eu falo do Dia dos Namorados. É uma ótima oportunidade vocês irem lá, escolherem e dar a dica para o seu namorado, para o seu marido, comprar o seu presente de Dia dos Namorados. Passa o vídeo, pode passar. Oi gente, eu tô aqui na Santa Lola, vim escolher o sapato dessa semana para a gravação do programa Espaço Família. Estou aqui com a Gabi, estou apaixonada por essas bolsas, vou até sugerir pro meu marido para me dar no Dia dos Namorados. Gabi, tem um monte de bolsa legal. Olha que lindo esse modelinho também, a gente tem bastante modelo de bolsas, sapatos, tudo para vocês verem, maravilhosos. Venham conferir aqui com a gente. Venha logo, senão acaba tudo, os preços são tão bons que acaba tudo rapidinho. Um beijão, até mais. Tchau! Vocês viram o vídeo? Aquela ali é a realidade, né? Vocês viram como eu tô vestida, não tô maquiada, não tô produzida. Eu até quis gravar um vídeo assim para vocês verem que a gente tem o dia a dia e nós, todas mulheres, vivemos isso. Você gostou do vídeo, Eli? Eu amei. Eu espero que o Alexandre tenha gostado e prestado bastante atenção nas dicas.
Vamos voltar então ao nosso assunto, que é relacionamento com propósito, né? Se a gente não vive o relacionamento de propósito conforme a vontade de Deus, por que é propósito? Porque Deus tem um propósito sobre a nossa vida, sobre os relacionamentos, sobre a nossa família. Deus não faz nada assim, né? Ele jogado, Ele faz tudo pensando naquilo com um propósito muito maior que a gente possa imaginar. E se a gente não vive esse relacionamento com propósito, o que acontece na nossa vida? Vamos falar do casamento. Se a gente não tem essa noção que Deus nos fez para viver um relacionamento de propósito, o que isso pode desencadear no casamento, Eli? Infelizmente, essa é até uma realidade que nós temos, né? Dentro até dos lares cristãos, de pessoas que se casam, e o número de divórcio que ocorre, né? Das pessoas se casando, conhecendo a Cristo, se casam, infelizmente, terminam num divórcio os seus casamentos. Isso se dá porque quando nós nos envolvemos, né, antes do casamento, como nós dissemos anteriormente, nós vamos sofrendo marcas. E carregamos essas marcas, né? E entramos no casamento com essas marcas. E aí, de fato, elas vão tomar uma proporção maior. No dia a dia, tudo é evidenciado, você bem falou no seu vídeo, né? Essa Manu tá linda aqui, no vídeo também, mas ali é a realidade. Sim. O casamento é assim, ele tem uma realidade. E quando a gente entra com todas essas marcas, isso toma uma proporção maior. E aí, muitos casamentos vão acabar no divórcio, porque não há um entendimento, não há essa construção, esse conhecimento do outro antes do envolvimento, né? Então, primeiro se envolve emocionalmente, até intimamente, e aí, quando se casa, vai conhecer e, infelizmente, as coisas caminham muitas vezes para um divórcio. E não vem na mesma pegada do quando você conhece, Isso. né? Eu lembro que quando eu estava namorando o Daniel, porque hoje eu conheço a corte, mas eu não conhecia a corte, eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida em relação a propósito, a relacionamento. E quando eu lembro que ele pega a gente toda arrumada, né, cheirosa, e depois quando você casa, mudam as coisas, já não tem mais aquele olhar só do belo. E é muito legal quando você tem um relacionamento pautado nas coisas de Deus, no propósito que Deus tem, que você não foca só na parte física. Você já conhece o caráter da pessoa, você sabe com quem você está se envolvendo. Então isso é muito legal, a gente entender a importância de conhecer uma pessoa de dentro para fora. Isso. Né? E isso faz uma diferença tremenda, não é, Eli? Sim, total diferença, né? É uma oportunidade de você não errar. Porque nós não estamos falando de aprender a andar de bicicleta, né? Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é o envolvimento de quem nós somos na totalidade, das emoções, dos sentimentos. Então é muito importante entender isso. Quando Deus cria os princípios, não é para nos privar, mas para nos proteger. Sim. E quando você conhece uma pessoa de dentro para fora, quem ela é, no seu interior, na sua identidade, e aí você ama isso é o propósito. Porque o casamento é uma construção de uma vida junto. Agora, é muito importante, né, Manu, a gente entender, talvez as pessoas que estejam nos assistindo não tenham vivido isso. Como eu também, você não conhecíamos essa realidade. Mas ela está disponível a todos que entendem que em Cristo tudo pode ser restaurado. Como foi feito na minha vida, no meu casamento, Ele alinha e ajusta todas as coisas. E quem é jovem, quem ainda não viveu isso, tem a oportunidade de não errar. Se fizer essas escolhas, se deixar viver um relacionamento com propósito, escolher, se preservar para isso, ele vai poder viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como nós, pais, podemos instruir os nossos filhos nesse momento? Porque quando chega na adolescência, né, eles, lógico, vão se interessar por alguém e tudo mais. E também não tem como a gente proibir, porque eu sempre converso isso com meu marido. Os nossos filhos, eles têm que ser instruídos de acordo com a palavra de Deus, nós temos que falar assim para eles, nós temos que falar para eles tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, tudo, mas só que é o mais importante, a gente deixar eles terem a sua própria experiência com Deus. Mas é importante também a gente estar conectado com o nosso filho, desde pequeno, para quando ele chegar na adolescência, nessa fase, a gente poder falar e eles ouvirem. Não é, Eli? Porque não adianta nada você depois falar, não quero que você namore, porque namoro, ele vai fazer escondido. Então, assim, como que você falaria hoje para os pais se conectar ao coração do seu filho nesse momento, né? Como que eles conduziriam essa situação, né, de namorar? Porque muitas vezes o namoro também atrapalha os estudos.
né? Porque você fica apaixonado, você fica no mundo da lua, não fica? Então, fala um pouquinho disso, Eli. A gente trabalha com adolescentes também, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é guardar o coração. Já falei dela. E eu tenho uma filha de 11 anos, né? Tá entrando na adolescência, princesa, né? Então, é desafiador, mas é uma construção. É uma construção que começa na infância e vai seguindo ao longo da vida. O pai estando próximo ao coração do filho e entendendo que ele pode sentir. Qual de nós já não passou pela paixonite da adolescência? Mas se eu entendo que eu posso guardar o meu coração, eu me preservo. E o pai pode ensinar isso ao filho. Essa preservação, esse guardar o coração. E nós, pais, temos que ficar atento a todo momento. Quando a gente perceber que o nosso filho está meio distraído, que ele, né, chegar para conversar, acolher, nós já falamos isso em outros programas, a importância de acolher o seu filho, de conversar com ele, de se comunicar. Assim a gente conhece o que está dentro do coração deles, não é, Eli? Foi um prazer gigantesco ter você aqui. Quantas palavras, quantas sementes foram lançadas, e eu creio que esse programa tem um propósito muito grande, e você estando aqui para mim é uma honra, como eu falei no princípio, e que nós não vivemos, né, de acordo com a vontade de Deus nesse tempo, mas nós desejamos que as nossas filhas, os nossos filhos vivam. Você quer deixar mais alguma mensagem? Eu quero só deixar isso, né? Que seja qual for a situação, nós falamos de relacionamentos, se você não se casou, se já casou, se enfrenta problemas, todas as coisas, elas se encerram em Cristo. E Ele diz que Ele faz nova todas as coisas. Se você tão somente tiver o desejo de se alinhar ao que Ele desenhou, é assim como Ele fez na minha vida. Ele pode renovar todas as coisas e você vai experimentar o desenho original dEle para cada coisa na sua vida. Ai, que delícia. Muito obrigada, de verdade. No terceiro bloco, nós temos a convidada Juliana Peloja. Ela vai falar um pouco da vida dela como mulher, como esposa. Até daqui a pouco. Estamos de volta no terceiro bloco com o programa Espaço Família. Estamos com 3 convidadas especiais. Olha isso, gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir desenvolver o programa, porque eu tô tão fascinada. Ju, obrigada por você ter vindo. Você sabe o quanto que eu amo a sua família, a Tatiele, a Jordana, obrigada. A Zana, a Maria, o Tica. Obrigada a você, um prazer. Pra mim é uma honra ter você aqui, viu? Para mim também. Fiquei muito feliz do seu programa, seu sucesso. Obrigada. E é uma honra estar aqui também com essas duas preciosidades. Sim. Aqui, ó. Pode deixá-las à vontade, pode fazer o que elas quiserem, tá bom? Ju, eu trouxe você aqui hoje pra gente falar dessa mulher. Além de estilosa, bonita, ela também é mãe. Como que foi isso, né? Imagina, você engravidou e ainda ter 2 assim de cara. Então, não foi, né, Manu? O combinado não era ter filho, não por nada, mas eu não tinha vontade, sabe? Adoro criança, mas não estava nos meus planos, né? E daí foi, de repente, não fiz tratamento, foi, sabe aquelas escapadas da vida? Sim. E daí vieram 2, o começo foi muito difícil. Eu tive 2 meses de negação, eu acredito que as mulheres em casa possam se identificar, 2 meses de negação mesmo, não com os bebês, mas com a vida. Aí depois, quando eu fiquei sabendo que eram 2, depois de outro surto, eu falei, não, tá tudo bem, agora tá tudo bem. E daí tive uma gestação muito tranquila, muito saudável, e temos aqui, né? E assim, o que eu mais te admiro é porque eu vejo assim, além de trabalhar, de ser mulher, de ser esposa, né, de ser mãe, de ser também filha, você dá conta de todo o recado. Você tenta. Não, e você dá dica. Sim. Você tá sempre assim, se cuidando, porque é isso que eu acho muito bacana. Porque tem mulher que casa, já parece que arrumou o marido, já mudou totalmente o jeito, não tem mais vontade de se arrumar. E depois tem filho, daí parou tudo. Como é que você consegue, né? Ju? Olha, Manu, as mães vão entender. A gente não tem vontade. Você é mãe, você sabe. Só que se a gente não se esforçar, como é que vai ficar daí, né? Já é uma rotina super pesada, a gente conseguir administrar o trabalho, a vida pessoal, o marido, a casa, e por mais que tenha ajuda, tem a gente, né? E eu acredito, eu não sei, nunca fui mãe, eu acredito assim, quando a gente tem filhos, a gente sempre nos deixa em segundo plano. Então eu falei, não, eu vou tentar fazer diferente, porque são 2, eu vou ficar então em terceiro plano, e daí como é que fica?
E aí, olha, uma dica, gente. Eu me arrumo 7 horas da manhã, já fico pronta pro dia e tá tudo certo. O dia inteiro pode acontecer, até pode vir convite, você já tá pronta. Sim, já tô médio pronta, né? Eu acordo, já me arrumo. Aí, ó, Olha lá, ó. E assim é uma farra, gente, não é uma delícia? Imagina a sua casa, como é muito mais animada. uma delícia. Mas tem uma coisa que eu admiro muito também na Ju. Ela tem uma rotina. Você Sim. tem pessoas que te ajudam, Tenho. porque você precisa, não tem Sim. como a sua mãe também te dar toda uma assessoria, você tem babá. Mas eu acho que também você tem algo que me chama muita atenção, a sua rotina. Sim. Você faz tudo do jeito que você planejou. Lógico Sim. que tem os imprevistos. Fala um pouco sobre isso, Ju. Olha, graças a Deus a gente está conseguindo manter essa rotina. Eu tentei implantar essa rotina já no hospital. Eu optei por opção não dar livre demanda, porque eu acho, minha opinião, tá, gente? A livre demanda não deixa você demandar na sua vida. Então eu falei, não, eu quero complementar com mamadeira. Eu amamentei, né, no peito até os 6 meses e meio, as duas. Tinha dia que eu dava 18 vezes o peito. Uma loucura, mas tudo no horário certinho. Elas já saíram da maternidade com rotina. De 3 em 3 horas, depois foi aumentando, elas dormem bem. E assim, horário da comida é horário da comida, não tem brincadeira, mesmo porque eu não gosto disso, sabe, Manu? Comida pra mim é um horário sagrado. A gente gosta tanto de comer, né, Ju? Sim, e eu sou daquelas que, tipo, eu não posso nem pensar. Agora com filho a gente começa a pensar nas crianças que não tem, né? Eu fiquei muito bitolada nisso e eu não sei lidar com isso ainda. Então, esse horário de comer é horário de comer, a gente não brinca, não zoa, mesma coisa no mamar. E aí tem a rotininha delas, agora é o banho, agora é isso, agora é aquilo. A gente se organiza melhor. E uma coisa que eu percebi depois que eu fui mãe também, como sobra tempo. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, sobra mais tempo, não é verdade? Com duas não digo que sobra, mas tá ali certinho. E a gente consegue fazer mais coisa, vamos dizer assim. É porque acorda mais cedo, né? No meu caso, eu acordava meio-dia. Então. Sempre trabalhei à noite, né? E agora, 5 da manhã, já estou nesse pique aqui. E a Juliana Peloja é uma maquiadora de sucesso. Ela se destaca, ela é referência. Ela tem uma página no Instagram que com certeza vai aparecer aí pra vocês. Ela tem muitos seguidores. Ela dá dica não só de maquiagem, mas de tudo. E também ela mostra o dia a dia dela assim, descabelada, arrumada. Né? Tudo. E eu acho isso muito legal, porque é uma falsidade. Sim, a gente tá sempre montado o tempo sim. inteiro, não é? Sim, eu tento assim fazer das redes sociais. Nunca foi o meu objetivo ser uma influenciadora, ser nada disso. Sim. Só que chegou nas minhas mãos de um jeito, o pessoal gosta do que eu falo, como eu falo, porque eu acho que é bem mais próximo da realidade do que a gente vê por aí, né? A gente pode sim ser mãe, a gente pode sim ter o nosso momento zoada, mas também a gente tem que ter o nosso momento mulher, profissional, não pode deixar a peteca cair, né? E trabalha pra caramba, dá curso, ela maquia no final de semana, é uma loucura, mas é muito legal, porque você vê que a gente também tem uma vida assim, né, Ju? Sim. E você inspira pessoas, porque você abraçou a causa de ser mãe. Ela tá muito feliz. Ai, que bom! Elas odeiam. Vamos falar o nome delas, né, Ju? Tem um monte de gente que conhece, Eu mas tenho que olhar de frente. porque elas são idênticas. Essa Maria Julieta e essa Lorenza. Gente, são duas princesas. Duas princesas italianinhas do sangue muito quente, mas muito. E nós selecionamos algumas fotos, porque eu quero também que vocês conheçam o marido dela, que também é uma pessoa muito especial. Nossa, ele me ajuda demais. Ele ajuda demais. Ele é Sim. muito parceiro, né, Ju? Muito. Nós somos muito parceiros mesmo. Eu acho que tem que ser, né, Manu? Porque... E uma coisa interessante também, que é legal vocês, mulheres, né, pensar um pouquinho. Todo mundo fala, né? O casamento e filho. O negócio tem que estar bom, né? Porque senão o filho vem... Piora, gente. Piora. E a gente estava numa fase tão boa que, assim, o susto de ter duas não atrapalhou em nada, porque a gente já estava numa fase boa. Talvez se não tivesse, não seria tão fácil, né? Ele é, assim, meu braço direito, esquerdo e... Né, toda vez que eu encontro com eles, ele tá super curtindo estar com as Nossa! meninas. Veste a camisa, né, de tudo. Pra dar mamar, pra fazer dormir. Ela tá olhando pra lá e tá se divertindo. Já tá cansada? Já tá cansada, bem? E, gente, elas são lindas. Ju, parabéns. Obrigada, Manu. Deus te abençoe. Obrigada. Gente, sigam a Ju nas redes sociais. Obrigada, Vocês gente. vão gostar das dicas que ela dá. E, assim, é uma delícia participar da vida dela com as crianças. Eu fico cada vez mais encantada com elas. Muito obrigada, Ju, por você ter vindo, sair da sua casa. Viu? Obrigada, é um prazer. Obrigada, pessoal de casa.
Um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Claro, eu amei. Gente, muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Foi Ela um quer prazer. o colo da tia Manu. Você quer o meu colo? Então vem. Ela Vem quer no o colo colinho da tia Manu. Vem no colinho. Vai com a tia Manu. Vem no colinho da tia. Ai, que delícia. Agora a tia Manu vai encerrar Olha lá, o vamos programa dar com a sua tchau. irmãzinha. Muito obrigada por vocês terem participado desse programa comigo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Até o próximo programa. Deus nos Beijo. abençoe. Até Amém. mais. Beijo. Tchau.